Está começando mais um Acredite Se Quiser. E olha, demoraram quase 70 episódios para esse convidado finalmente vir aqui e contar uma história simplesmente extraordinária de um caso ufológico que para mim está no meu top 5 de casos ufológicos do Brasil. Então, seja bem-vindo e que você não demore para voltar aqui, por favor, de novo. Calma, que eu tenho que apresentar ele direito. O nosso ator, roteirista, pesquisador, captador de recursos, cameraman, ufólogo Lauro Miguel. E botequeiro, né? Não vamos esquecer essa profissão aí que é o meu carro-chefe. Já de cara, já vou começar com um jabá então pra galera conhecer meu bar, Taberna, que fica aqui em Cláudio. Jabá feito, vambora. Aí ó, pra galera que quer ir lá em Cláudio, nós vamos conversar, porque ali é um hotspot, então, pra quem já quiser ir pra Cláudio lá fazer uma vigília, já sabe onde vai passar depois. Mas nós vamos falar desse papo todo aí, desse rolê todo, daqui a pouquinho, logo depois da vinheta. Avistamentos inexplicáveis, Serra do Ouro Fala, seres luminosos, cabelo de anjo, mãe do ouro. Acredite se quiser. Ô Lauro, vamos lá. O caso Cláudio já é um caso assim até bem conhecido da galera da ufologia ali. É um caso que cada dia que passa ele ganha mais importância. As testemunhas que foram aparecendo foram dando mais credibilidade, trazendo mais elementos pro caso. Mas eu queria do início, vamos lá. Eu queria saber o que foi o caso Cláudio desde o início, da primeira notícia que a gente tem de algum avistamento até o desfecho do caso. PH, eu já tenho uma visão contrária à sua, cara. Porque, dada a riqueza desse caso, me espanta o caso não ter uma proporção maior, sabe? Nós temos um caso muito rico. Eu acho que, em documentação, que se assemelha ao caso Cláudio só a Operação Prata. Que aí a Operação Prata acho que supera o caso Cláudio, pela quantidade de militares envolvidos, né? Mas, no caso Cláudio, nós temos um relatório de 4 páginas, que é o único documento que descreve a perseguição a seres extraterrestres. Porque na Operação Prato, eu acho que não é descrito a criatura, né? Não. São sempre as luzes. Então, no caso Cláudio, além das 3 fotografias das luzes, dos depoimentos dos civis e militares, do avistamento das luzes, nós temos descrito em relatório oficial da Polícia Militar a perseguição a seres humanoides. Então, dada essa exclusividade, né, e a riqueza de detalhes do caso, me espanta isso não ter uma proporção maior. Mas, igual eu te falei, esse caso, como ele é de Cláudio não é tão conhecido assim, e não foi um caso assim que tomou a mídia, igual foi Varginha. É um caso que ficou meio restrito ali e os ufólogos começaram a correr atrás e o caso começou a ganhar proporção porque, eu vi isso, mas fulano de tal viu aquilo. Alguém na polícia foi lá e registrou um boletim de ocorrência, tem o caso lá. E começou a aumentar, cara. Nós vamos falar disso mais pra frente, mas eu tenho quase certeza que eu sei o que vai tornar esse caso o novo Roswell brasileiro, mas não vamos falar disso mais pra frente. Porque você me perguntou sobre a cronologia do caso, né? E isso a gente ainda não tem muito bem fechado porque há uma divergência dos avistamentos entre o que está escrito no relatório e o que os policiais relatam. Nos depoimentos dos policiais que eu conversei, eles descrevem esses avistamentos por cerca de 30 dias. No relatório é mencionado o ápice, né, desses eventos, que são nos dias 19 e 20 de novembro de 2008. Então, nós não temos ao certo a data que começaram esses eventos e nem de que forma essa intensidade foi crescendo, né? O mais próximo da cronologia que eu tenho é a seguinte.
3 luzes apareceram no céu de Cláudio, formando um triângulo, uma em cada canto do céu de Cláudio. E os policiais começaram a perceber, a partir de telefonemas e de comentários da população de Cláudio, que essas 3 estrelas, elas piscavam de uma forma diferente. E aí os policiais começaram a ir para a zona rural e piscavam o farol para essas estrelas, né? Que assim, era descrito como estrela, mas era uma bola de luz, 3 bolas, uma em cada canto da cidade. Os policiais piscavam o farol e essa luz piscava de volta. Se os policiais piscassem 2 vezes, a luz piscava 2. Se piscasse 3, piscava 3 de volta. Então estabelecia ali uma comunicação. E a partir disso, esses eventos começaram a se intensificar. Então, alguns moradores começaram a relatar o avistamento dessas luzes, passando pela zona rural de Cláudio, até que culminou no ápice, né, dos dias 19 e 20, onde essa luz foi avistada pela esposa do, na época, tenente-coronel Eisenhower Guerck austríaco. A esposa dele, por volta de 10 horas da noite, estava na sacada do prédio na rua Itapecerica. É um ponto da cidade com uma altitude um pouco maior se comparada ao ponto onde ela avistou as luzes, onde tinha uma igreja, a igreja Nossa Senhora Aparecida, e essa luz subia e descia na velocidade de um raio. Esse objeto, ele era hexagonal e ele era acompanhado por outros 2 objetos menores e eram esféricos. Um na cor incandescente, de ferro incandescente, e o outro prateado. Esses objetos ficavam ao redor desse outro objeto maior. Nesse momento, o tenente-coronel Eisenhower Guerck austríaco acionou a viatura onde estavam Cabo Rabelo, Soldado Francisco e Soldado Balbino, e eles se deslocaram até esse primeiro local. Em conversa com o Cabo Francisco, ele me disse que essas 3 luzes ficavam indo em direções contrárias. A maior delas ficava subindo e descendo, ela subia em velocidade incrível e descia e freava bem em cima da igreja Nossa Senhora Aparecida. Ô, Lauro, mas vamos lá então, só para situar o pessoal, a gente tá falando de 2008, né, novembro de 2008, é isso? Sim, isso em novembro de 2008. Não eram 3 luzes próximas formando um triângulo visível assim, eram bem distantes então? Isso, elas ficavam distantes, né? Uma em cada direção, em cada canto da cidade, nessa disposição triangular. E era uma luz como se fosse uma estrela, porém muito maior. Esse foi o primeiro evento. O segundo foi quando a esposa do tenente-coronel Eisenhower avistou da sacada uma luz grande de formato hexagonal que fazia movimento vertical, né, de subida e descida sobre a igreja Nossa Senhora Aparecida. Esse objeto era acompanhado por outros 2 menores de formato esférico, um na cor prateada e o outro na cor de ferro incandescente. Depois deste episódio, os policiais acompanharam essa luz que ia em direção à zona rural de Cláudio. A igreja Nossa Senhora Aparecida fica dentro da cidade. E os policiais acompanharam essa luz e à medida que ela ia se deslocando, as luzes do bairro Bela Vista iam apagando quadra a quadra à medida que esse objeto ia se deslocando. Quando chegaram na zona rural, já tinham se distanciado dessa luz. E a polícia começou a receber vários telefonemas de civis, afirmando que havia um carro capotado à beira da MG 260. Só que quando os policiais chegaram lá, na verdade, era este mesmo objeto que estava pousado lá. E ele tinha um formato descrito pelo Cabo Rabelo de um micro-ônibus sem roda. Ele estava pousado, mas sem tocar o chão. Ele ficava flutuando bem baixinho. Os policiais ficaram a uma distância de 8 metros deste objeto. Dali, esse objeto se deslocou em direção à destilaria e os policiais foram acompanhando pela rodovia. Lá, esse objeto fez algumas manobras, fez um 360, subiu, desceu e sumiu na velocidade da luz, como diz o Cabo Rabelo. Você está ouvindo Acredite Se Quiser. Depois desse episódio, no dia 20, os outros policiais tiveram outras experiências em outros lugares da cidade.
sempre ali em torno da região do Ouro Fala, ou alguns dentro da cidade, mas um evento de impacto menor. Eram sempre bolas de luz que ficavam se movimentando no céu da cidade. Um outro episódio acontece com o Sargento William e o Tenente Coronel Eisenhower. O tenente fez o convite para o Sargento William para que o acompanhasse até numa ronda rural. Em determinado momento, o coronel encostou a viatura e pediu para que o Sargento William descesse e olhasse na direção norte. Ele avistou lá 3 luzes que, segundo ele, se comportavam como átomos. Elas ficavam se embaralhando ali, girando em torno de si, e ele não sabe como essas luzes não colidiam ou se elas se atravessavam. Mas ele falou que aquele jogo de luzes ficou no céu durante um bom tempo e elas ficavam trocando de cor entre si. E depois disso, elas voaram em direção contrária até desaparecerem. Velocidade, né? Sempre aquela velocidade da luz. Mas um outro episódio também aconteceu com o Sargento Valdir. Aliás, o outro episódio também aconteceu com o Sargento William e o Coronel Eisenhower. Também em zona rural, mas desta vez à noite. Esse outro episódio que aconteceu à noite com o Sargento Valdir e o Tenente Coronel Eisenhower, as luzes se comportavam da mesma maneira, como se fossem átomos que ficavam se embaralhando ali. E a luz desceu até a altura do chão, quase tocando o chão, e ali ficou parado por um tempo. Os policiais tentaram contato com essa luz e não tiveram sucesso. Ô, Lauro, então a gente meio que pode presumir ali que foi uma onda ufológica ali no final de novembro, que tiveram vários dias com vários avistamentos, vários relatos, mas a gente não tem as datas certas, né? O relatório ele descreve o ápice nos dias 19 e 20, mas a data precisa de início desses eventos nós não temos ainda. Alguns outros episódios assim vão se entrelaçando e vai tornando o caso ainda mais rico nessa cronologia, porque o ápice dos eventos descrito no relatório são 19 e 20. E assim, eu preciso dar um crédito aqui para o Edson Boaventura, que conseguiu todo esse material, foi ele quem foi atrás, ele quem conseguiu esses relatórios, essas fotos, e prontamente disponibilizou, né, para a produção do documentário e tudo. Em conversa com o Edson, depois nós descobrimos que nos dias 21 e 22, se não me engano, mas são dias posteriores aos descritos no relatório, o Edson recebeu um e-mail de um senhor descrevendo o avistamento de uma criatura nas margens da MG 260. Então, assim, os policiais avistaram a criatura no dia 20, segundo o relatório. Eles avistaram uma criatura que caminhava sem tocar o chão. Eram criaturas luminosas e com formato humanoide. O e-mail que o Edson Boaventura recebeu descreve a mesma criatura. E são assim, né? São pessoas distintas. Não, o caso não tinha estourado na época. Ele descreve para o Edson o avistamento. Se não me engano, ele tem até o desenho. Ele faz o desenho da criatura que ele avistou, que é muito similar à descrita pelos policiais. Tá, ô Lauro, eu só queria que você contasse como é que foi o avistamento dos policiais, que você citou por alto, mas a gente não entrou em detalhes como é que foi esse encontro deles. É porque foram os encontros, né? Eu citei brevemente o dia 20, que é o descrito no relatório, que foi esse em que os policiais perseguiram essas 2 criaturas com cerca de 90 centímetros de altura que caminhavam sem tocar o chão. Elas tinham uma luz muito intensa, mas que não clareava, né, ao redor delas ali. Este é o episódio do dia 20. Então, em conversa com o Francisco, né, outro policial que esteve envolvido nas perseguições, e ele assina o relatório também, ele disse que não foi apenas no dia 20 que a polícia teve contato com essa criatura, mas só ele teve 3 dias de contato com essa criatura. E ele descreve da mesma forma que o relatório. Porém, em conversa com a esposa do Sargento Valdir, falecido Sargento Valdir, ela disse que o seu marido chegou em casa, ela não sabia precisar a data, e disse que havia tido contato com 2 criaturas extraterrestres com uma altura próxima aos 2 metros de altura. A curiosidade é que essas criaturas são sempre descritas como luminosas. Tipo aqueles extraterrestres do Cocum? É uma luz concentrada, assim. Eles não clareiam ao redor, como se eles fossem luz, entende? Como se eles fossem feitos de luz, mas não fica irradiando essa luz. A esposa do Sargento Valdir, ela disse
que o marido teve contato com duas criaturas extraterrestres com uma altura próxima aos 2 metros de altura e tinham um corpo luminoso, de forma que ele não conseguia identificar as feições daquelas criaturas. E elas tinham também uma luz vermelha no peito. Em determinado momento, eles desceram da viatura e tentaram sacar a arma, mas eles não tinham mais domínio sobre o corpo. Eles não conseguiam levantar as mãos, sentiam o corpo tremer muito, mas não sentiam frio, pelo contrário, sentiam calor. E aí, essas criaturas fizeram um sinal com a mão, como se estivesse saudando, mas que o marido interpretou como se eles dissessem para não temer. E essas criaturas se afastaram até sumirem no horizonte. E caminhavam também sem tocar o chão. Agora, PH, o curioso é que as descrições dessas criaturas são sempre voltadas para essa massa luminosa, sabe? Como se essas criaturas fossem luz. Elas não irradiam luz, elas são luz, entende? Sim, cara, fico me perguntando se de repente essas criaturas também não eram criaturas vivas. Eram construtos de luz. Vocês já viram, quem tá ouvindo a gente, vocês lembram do Segredo do Abismo? Você lembra desse filme, Lauro? Não. Então tá, a história é que tem uma civilização submersa lá no abismo do oceano, sacou? E eles conseguiam, não vou dar spoiler, eles conseguiam fazer construtos, seres com água. Eles tinham controle da água, assim, absurdo. A gente muito especula aqui em vários casos que tem o bastão luminoso, que a luz paralisa a pessoa, que a luz é sólida. De repente, eles são construtos de luz, cara. Eles não são as verdadeiras criaturas inteligentes ali, entendeu? PH, te dando um spoiler da entrevista que nós fizemos com o Francisco, um dos policiais envolvidos na perseguição dessas criaturas, eu tive uma outra viagem, assim, sabe? Porque é a única coisa que a gente pode fazer, né, cara? É viajar em cima desses depoimentos. Até que isso seja levado a sério pelas instituições para que a gente tenha critérios científicos, né, para mensurar tudo isso. O que a gente pode fazer é ficar viajando em cima disso. Mas ele descreve a criatura com uma altura similar de uma criança entre 3 e 5 anos de idade, mas ele também não conseguia ver as feições, que ela era luz, porém ela era translúcida. Ele usa como referência o corpo, a matéria do Gasparzinho. Não tinha o formato do Gasparzinho. Sim, deu pra entender. Aquele que você vê a criatura, mas você consegue ver do outro lado dela. Através dela. Inclusive a cor e a intensidade da luz. Ele disse que era a silhueta de uma criança, mas a massa era a matéria ali do Gasparzinho. E essa criatura caminhava sem tocar o chão, mas na mão direita ela segurava uma espécie de um teclado de computador. Então ela ficava com a mão levantada assim, dobrada, né, o cotovelo dobrado, como se estivesse tocando esse teclado que acompanhava. Ô, Lauro, olha só. E se de repente esses seres, eles fossem algum tipo de projeção holográfica de quem estava dentro da nave ali em cima do pessoal? É por isso que eles não tocam solo, por isso que eles podiam ver através dele. Esse teclado, às vezes o cara lá que estava sendo projetado estava segurando isso para controlar. Entendeu por que eu disse que é uma viagem? Porque É. foi a mesma coisa que eu pensei e a mesma coisa que o Francisco, o policial, me descreveu também. Ele falou que ficou com a sensação de que poderia ser uma projeção holográfica, né? Caramba, agora, olha só, na audiência que teve lá no Congresso dos Estados Unidos recentemente, agora, em julho, o David Grush falou que eles estão estudando, eles têm lá conhecimento de uma parada que chama princípio holográfico, que é justamente isso. O exemplo que ele deu lá é, imagina uma pipa voando no céu e o sol projeta a sombra dela no chão. As pessoas não conseguem ver a pipa porque a pipa está entre as nuvens, mas a sombra da pipa consegue interagir com as pessoas e as pessoas conseguem interagir com a sombra da pipa. A pipa está lá, mas não está. Sim, cara, é isso. A descrição que ele faz é essa. Olha como é que as peças se encaixam, tá vendo? É, o que é muito louco, assim, porque eu fico chamando de viagem, né, por a gente não ter nada comprovado ainda. Pois é, mas às vezes não é viagem. Não é assim, porque se de fato, né, eles estão aqui, como a gente acredita, eles têm uma tecnologia muito mais avançada. E é curioso que quando a gente conversa com uma pessoa que não acredita, né, eles não consideram essas minúcias, assim, né, de que, tal, se eles têm essa tecnologia avançada, isso sim é possível. E agora você dando esse exemplo de que sim, isso é possível. Caramba, velho. É porque geralmente eles têm um controle assim, absurdo da luz, sacou? Eu vou falar da luz assim porque eu não tenho tanto informação assim sobre OVNIs na água. Que eles devem ter um controle absurdo da água também. Mas nos casos que a gente viu da luz, cara, é uma coisa assim espantosa. Luz sólida, velho. Outro avistamento descrito no relatório, PH, é de uma senhora do povoado de Formiguinha, que disse que ao abrir a porta de sua casa teria visto pequenos seres em seu quintal e viu também um objeto na cor de ferro incandescente parado atrás dos eucaliptos, a cerca de 800 metros. E ela descreve o formato desse objeto comparando a boina
do policial que estava a colher o depoimento dela. Essas criaturinhas no relatório não têm uma descrição, mas parece ser diferente dos avistados pelos policiais. Então este parece que não era de luz, sabe? Mas nós ainda não temos certeza absoluta, porque essas informações que nós temos não são colhidas direto, né, dessa senhora, que nós ainda não a encontramos. Agora, ô Laura, de qualquer forma, são muitos avistamentos de pessoas diferentes que não se conhecem em vários pontos da cidade e da região ali. Formiguinha não faz parte, Cláudio, né? É próximo, é um vilarejo. Formiguinha fica dentro de Cláudio, assim, né, dos limites do município, pertence a Cláudio, mas é zona rural. Não é longe não, sabe? É próximo à destilaria onde os policiais avistaram o OVNI em 2008. E ali naquela região tem inúmeros outros casos. Tem a história de um peão de rodeio aqui da cidade, um peão até famoso, ia disputar fora, campeonato e tudo, que ele teve que sair da zona rural porque a esposa estava tendo contato direto com a mãe do ouro. E parece que teve um episódio em que, se não me engano, foi ele quem teve esse contato e aí decidiram sair de lá. Ele Mas que estava num tipo de trator. contato? É porque a mãe do ouro, ela é descrita aqui como uma bola de luz que acompanha as pessoas. Ah, tá. Tem muita gente que descreve a mãe do ouro como fogo-fatos, né? E que a pessoa corre quando vê aquele fogo e aí gera o vácuo e puxa, né, brevemente ali, mas não faz sentido nenhum. O mais próximo agora que a gente tem escutado bastante é o raio globular. Não, mas isso aí eu nem discuto. Ah, não. Eu acho que em alguns casos pode ser. Ô, Lauro, pra acontecer o raio globular, é um fenômeno tão mais raro que o evento ufológico. Pois é, mas assim, é possível, né? A gente não pode descartar isso. Então eu acho que em alguns episódios, de fato, o raio globular pode ser a explicação para isso. Mas ouvindo o que essas pessoas falam, o intervalo de evento não permitiria que fosse um raio globular. Caminhadas assim de 2, 3 quilômetros que as pessoas faziam a pé de um ponto a outro na zona rural à noite, acompanhados por essa mãe do ouro. Esse tratorista que a mãe do ouro acompanhou bem próximo ali ao lado do trator, que ali para ele foi a gota d'água e decidiu vir para a cidade. É isso que eu ia te perguntar, desculpa, eu te interrompi, que eu estava indo contar a história dele, como é que foi? Foi isso, assim, parece que a esposa teve vários contatos, né, assim, avistamentos da mãe do ouro e queria sair da zona rural, mas ele foi relutante, né, até que ele teve esse contato enquanto ele pilotava o trator. E aí ele viu com os próprios olhos e decidiu sair de lá. A gente também está tentando contato com ele, essa história eu já ouvi de outras pessoas que são próximas a eles, mas nós ainda não os encontramos. Então não tem uma confirmação direto da fonte, né? Mas a história que é contada aqui na cidade é essa. Ô Lauro, você falando isso aí da mãe do ouro e tudo, tem uma serra em Cláudio, que é a Serra do Ouro Fala, né? E que de muito tempo já vem lendas ali da mãe do ouro. Não é uma coisa recente, não é uma coisa que o pessoal relata de agora, isso já vem de muito tempo. Da época da escravidão, inclusive, que tinha mineração ali e tudo mais. Eu sei que você pesquisou a Serra do Ouro Fala, e através da Serra do Ouro Fala que você achou conexão com a ufologia aí e com o caso Cláudio. Como é que é essa história aí? O que é a Serra do Ouro Fala? E quem fez essa ponte aí foi a mãe do ouro. Parece como se fosse uma entidade, né? A mãe do ouro fazendo essa ponte. Mas o curioso é que em alguns contos, algumas cidades, a mãe do ouro é descrita de fato como uma entidade, sabe? Como uma mulher de cabelos dourados. E existe também a lenda de que a mãe do ouro era uma mulher grávida que teve o filho morto ainda na barriga, por isso ela sempre fica vigiando aquele lugar porque está em busca do filho. São várias versões, mas a mais comum é de que é uma bola de luz ou uma bola de fogo que sai da Serra do Ouro Fala para o céu ou do céu para a Serra do Ouro Fala, ou ela vem de algum outro lugar e vai para a serra. Além deste movimento, tem as descrições, os relatos da interação da mãe do ouro com essas pessoas que acompanham em trajetos longos até. O formato da mãe do ouro, na grande maioria, é muito similar ao de uma sonda ufológica. Uma bola de luz pequena, às vezes varia de uma bola de basquete a um pouco menor que um fusca.
São os tamanhos que eu já vi. Varia pouca brincadeira, né? De uma bola de basquete para um Fusca. Mas aqui, será que o que varia é o tamanho ou a intensidade da luz que aparenta ela ser maior? Isso eu não tenho resposta. As descrições são feitas nesse intervalo, entre o tamanho de uma bola de basquete a um Fusca. E a partir dessa conexão, né, de que talvez todo mundo estivesse falando a mesma coisa, porém com referências diferentes, é que eu comecei a pesquisar a Serra do Ouro Fala e o caso Cláudio. Porque os episódios, né, os eventos acontecidos no caso Cláudio são naquela região também. É porque a Serra do Ouro Fala, ela fica dentro do Ouro Fala. Então é a região que recebe o nome, Ouro Fala, e lá tem essa serra. Porque muita gente acha que a origem de tudo é a serra, mas não é aquela região. Então aquela região tem muitos mistérios, assim, muitas histórias com uma abordagem mais... Como que eu falo, hein, cara? É fantasmagórica, Mística. mas... aquela região é mais mística, sabe? Ela não é resumidamente ufológica. Quando eu apresentei a história da Serra do Ouro Fala para o diretor de fotografia do meu filme, ele disse que eu estava apresentando para ele o skinwalker brasileiro. Mas é mais ou menos isso também que eu tenho na cabeça, cara, pra te falar a É verdade. isso, sabe? Porque é um compilado de histórias que acontecem sempre naquela região. Sempre. Avistamento de criaturas. Por exemplo, tem a história de dois irmãos aqui na cidade que investiram uma baita grana numa plantação de mandioca lá naquelas terras. Eles fizeram uma colheita de amostra, cerca de 10 caixas, e estava ok. Eles contrataram a mão de obra, eles trabalharam lá por dias e perceberam que simplesmente sumiu a plantação de mandioca lá. Peraí, é a primeira vez que eu escuto isso. Roubaram a mandioca? Não, sumiu. Não tinha. Sim, roubaram o que eu Sumiu. quis dizer, tipo assim, alguma coisa sumiu com a mandioca de lá. E aí a crença é de que nada prospera naquela região. Então eles, enquanto fazendeiros, eles contam que o pai deles já alertava eles sobre isso. E quando eles foram fazer essa plantação lá, que fizeram esse investimento, eles esqueceram do que o pai tinha alertado. Sempre alertou. Então, quando isso aconteceu, eles falaram que ali eles nunca mais vão investir, nunca mais vão mexer naquela região. Inclusive, um deles está envolvido numa história e participa do documentário, porque ele subiu a serra e depois disso ele teve vários problemas de saúde. Ele ficou perdido na serra por algum tempo e ele disse que as árvores pareciam engrossar, mudar de tamanho, e ele não sabia mais onde ele estava. Até que ele ouviu uma voz e essa voz disse para ele: dê 2 passos à direita e você sairá em Cláudio. Ele falou que assim, como se ele tivesse acordado de um sonho, ele deu os passos para a direita e encontrou a turma que estava com ele. As outras pessoas, ninguém mais teve nada. Mas depois disso ele não conseguiu dirigir, ele tem desmaios frequentes e ele toma remédio controlado depois desse episódio. Já que você puxou esse gancho aí, você falou que um dos policiais já é falecido e tudo. A causa da morte deles teve alguma relação com o avistamento? Teve alguma causa diferente ou não? Não, a morte do Sargento Valdir se deu por uma picada de cascavel. Nossa. Putz, É. Sério mesmo? É. Caramba, velho. Curioso, Caramba. né? Muito. Mas assim, num contexto geral, aquela região está sempre envolvida com muitas histórias. Se você procurar as lendas envolvendo o ouro escondido na serra, elas são muito interessantes. A grande questão é que nós não temos documentação. Essas pesquisas são baseadas na oralidade dos moradores mais antigos. Nós temos documentação de quem foram os proprietários, e as histórias que envolvem esses proprietários também são muito místicas. Então acredita-se que um dos donos, na época chamado Luminato, escondeu o ouro lá e fez com que os escravos que tivessem cavado para esconder o ouro fossem enterrados vivos juntos, para que ninguém soubesse onde o ouro estava escondido além dele. Essa é a lenda mais contada. E aí os espíritos desses escravos protegem aquela região. Mas quando nós partimos para esse olhar ufológico, muito desses eventos que envolvem a luz e as criaturas faz mais sentido dentro desse contexto, sabe? Cara, é legal demais você citar essa parada aí das histórias, dessas lendas, porque isso aí dá margem para as pessoas criarem histórias em cima de eventos ufológicos que elas podem estar presenciando ali, né?
PH, é complexo demais o que acontece na Serra do Ouro Fala. É uma dificuldade que a gente teve na criação do roteiro, porque por se tratar de um documentário, o roteiro não está pronto, né? Quando nós terminamos as gravações e tudo, que a gente conclui o roteiro. Mas minimamente a gente já vai tendo um argumento ali e a gente vai decidindo que caminho a gente quer seguir. Porque, cara, a Potência Serra do Ouro Fala é uma série, sabe? É uma série, porque são muitas histórias. Mas nós decidimos ir por esse caminho, que é o caminho da ufologia, né? Fazendo essa análise desses episódios com esse olhar ufológico, levando em conta o caso Cláudio, que é um caso fantástico que nós temos documentação. Então isso acaba trazendo mais credibilidade para o trabalho, né? Bom, você já começou a falar do documentário, então vamos lá. Quando eu falei que esse caso ele precisava de alguma coisa para ele virar tipo o novo Roswell do Brasil, eu tava falando exatamente do seu documentário, cara. Então, como é que foi isso aí? De onde que veio a ideia? Como que você começou? Me conta aí que eu sei que você passou muito perrengue durante a gravação. Vamos lá, começa aí. Cara, faz 2 anos e meio que eu estou produzindo o documentário Serra do Ouro Fala. E começou de uma forma bem despretensiosa. Por formação, eu sou ator e com a pandemia eu tive que buscar outras formas de trabalho. Então eu saí do teatro e passei a investir mais no audiovisual. Fiz um curta-metragem, tomei gosto pela coisa e decidi fazer um outro. E aí eu queria fazer alguma coisa que fosse voltada à Serra do Ouro Fala, à lenda da Serra do Ouro Fala. Mas seria uma ficção. E aí eu comecei a pesquisar sobre a lenda da Serra do Ouro Fala. E aí eu tive a ideia, falei, cara, a história é muito legal. Eu posso registrar isso em cima de um documentário, né? E talvez futuramente fazer a ficção, mas registrar esse processo de pesquisa. E aí, passado um tempo que eu já estava com essa ideia e comecei a pesquisa, eu assisti uma entrevista do Edson Boaventura no Flow, e ele cita o caso Cláudio nesse episódio. E na época em que o caso Cláudio aconteceu, foi na rua da minha casa, que é a Avenida Bela Vista, é a mesma avenida da Igreja Nossa Senhora Aparecida. E eu estudava com o filho do Cabo Rabelo. Então foi uma coisa que na época me marcou muito, mas não sei por que isso passou e ficou, sabe? Acabei esquecendo com o passar do tempo. E aí depois de assistir essa entrevista do Edson, eu fiquei pensando muito sobre o caso Cláudio. E aí um dia tomando banho, da janela do meu banheiro eu consigo avistar a Serra do Ouro Fala. E aí fiquei viajando nessa coisa da lenda e tudo mais, até que eu lembrei da história que a minha avó me contava, da Mãe do Ouro, que era avistado naquela região, em outras partes de Cláudio, e lembrei da descrição que a minha avó fazia. E essa descrição é muito próxima à descrição que os policiais fazem do objeto. E aí, né, fiz o link ali e comecei a pesquisar. Só que quando eu comecei a tentar registrar esse episódio em câmera, eu comecei a ter problema. A primeira entrevista que eu tentei registrar com o Cabo Rabelo, a câmera não gravava. A câmera registrava cartão de memória cheio, mas não tinha nada. E aí eu decidi fazer um investimento maior, busquei apoio, né? Tentei apoio com a prefeitura, com as grandes instituições aqui da cidade, mas não consegui. Então eu decidi fazer um investimento próprio, contratei, fiz uma parceria com uma produtora de cinema e nós começamos a fazer um registro profissional. Mas os problemas persistiram. A câmera desligava durante as gravações. Na gravação do Cabo Rabelo, a câmera estava ligada na tomada e desligou 2 vezes. Depois nós fomos fazer algumas imagens de drone lá na serra. O drone parou de responder os comandos do controle e simplesmente desceu. Então não foi uma pane elétrica que ele caiu, ele desceu. E em determinada altura ele desligou a câmera e continuou descendo. Então nós não temos nem imagens do que realmente aconteceu depois. Outra pane que nós tivemos com o carro foi quando nós fomos na fazenda do suposto homem que escondeu o ouro na serra, que é o que dá origem à lenda. Saindo de lá, o carro fundiu o motor. Fundiu? Fundiu o motor. De graça, assim, sem nada demais? Do Neida. Do nada o carro fundiu o motor. E aí todos esses episódios, eles têm explicação, né? Então, o carro fundiu o motor, normal, um carro velho. O carro perdeu a parte elétrica, normal, um carro velho. O drone desceu, normal, falta de contato. Mas o curioso é o compilado, sabe, dessas coisas. Exato. É o alinhamento disso tudo nesse local, no que você estava indo fazer, é isso. E PH, é até hoje, cara, não tem uma etapa de produção desse filme que não teve problema. Tudo
Tudo, 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 tudo. Por favor, a gente já conversou, a gente já teve essa conversa antes, mas eu queria que você contasse pro pessoal aqui a história dos backup, que eu achei, cara, inacreditável. Aí, depois de, acho que nós já tínhamos 10 diárias de gravação, né, dessas imagens exploratórias, essas primeiras imagens. Quando eu fui pegar o material, porque eu tive uma certa divergência lá com o pessoal da produtora, o material sumiu, tanto de backup em nuvem, quanto do HD físico. Não tinham as imagens completas. Eu tinha trechos das entrevistas, e, por exemplo, a entrevista do Edson Boaventura tinha 4 segundos. Então eu perdi todo esse material. Então nessa segunda tentativa de gravar o filme eu perdi todo o material, todo o dinheiro investido. O material perdeu, assim, eu fiquei com recortes do material, de forma que eu não conseguia utilizar para a produção de um filme, sabe? E aí essa é a terceira vez que eu tento contar essa história. E mesmo agora, a gente ainda enfrenta alguns problemas técnicos. Áudio, vídeo, tudo. Sempre tem alguma interferência que corta, que interrompe, grava e o áudio não registra, sabe? Tem vários problemas. Caramba, agora, vamos lá. Durante a produção desse documentário, você entrevistou várias pessoas. Você descobriu testemunhas novas? Você descobriu fatos novos que vão estar exclusivamente no documentário? Sim, nós temos a esposa do Sargento Valdir, né, que fez essas declarações bem fortes assim sobre a descrição dessas criaturas com 2 metros de altura. O depoimento do Francisco, eu não me lembro a patente do Francisco, me desculpem, mas ele também fez essas revelações de que foram 3 dias de avistamentos, né? Nós temos alguns moradores também que participaram, que fizeram, né, gravaram as entrevistas descrevendo esses avistamentos. E no processo de pesquisa eu encontrei muita história, mas que as pessoas, por motivos pessoais, não querem se envolver ou se sentem constrangidas em registrar isso em vídeo. Inclusive, o episódio mais recente que eu tenho foi em 2018, avistado aqui no centro da cidade de Cláudio. Quem teve o avistamento foi uma dentista e ela estava a cerca de 12 metros de distância do OVNI, que ela descreve como uma bola de luz, mais uma vez uma bola de luz, porém dessa vez com a cor verde. Ela falou que quando ela olhou a primeira vez, ela não sabia se era uma festa ou alguma coisa, porque era um verde neon. Ela ainda usa como exemplo aquela pulseirinha de festa mesmo, que era uma luz contida, mas embaixo dessa luz saía outro feixe de luz verde, aquele feixe de luz clássico de abdução, sabe? Que começa estreito e vai abrindo. Essa bola de luz estava em cima de um predinho, ao lado do prédio dela. Ela falou que naqueles poucos segundos que ela ficou olhando, tentando entender, quando ela chegou na ideia de um OVNI, aquele filme que passa em poucos segundos na nossa cabeça. Quando você tenta entender o que você está vendo. E aí ela falou que quando esse objeto, é como se ele tivesse recolhido essa luz e, sabe, foi para cima. E só ficou uma espécie de fumaça de gelo seco em cima do prédio. E aí ela gritou à mãe, a mãe chegou e viu só, conseguiu ver só essa fumacinha em cima do prédio. Então, relatos como este, nós temos, assim, muitos em Cláudio. Mas, na grande maioria, as pessoas se sentem constrangidas em registrar. Será que essa fumacinha que esse OVNI deixou ali em cima do prédio não seria cabelo de anjo, não? Não sei. Aí ela faz essa comparação com a fumaça de gelo seco. Pois é, por isso mesmo que eu falei, porque ela é bem densa pra ela estar vendo ali, sacou? E a gente tem muito relato de avistamento de OVNIs assim, que eles deixam esse rastro pra trás. Pra quem tá escutando, o que é o cabelo de anjo? Quando um OVNI, ele pousa num lugar, ou ele passa por um lugar, ele vai embora, ele deixa pra trás um rastro, que parece um algodão. Os ufólogos chamam de cabelo de anjo. Mas quando você vai coletar, ou simplesmente encosta, ele simplesmente desaparece. E não deixa rastro nenhum, de nada, zero. Então a gente não sabe o que é. Assim, essa história dessa dentista quase entrou pro documentário. A gente chegou a gravar, fazer algumas imagens com ela, mas depois ela pediu para não publicar, então não vou conseguir. Mas a grande questão de produzir esse conteúdo ufológico é porque a gente lida com esse fator, né, de que o relato ele é considerado muito vago, né? Porque você não tem um embasamento ali. Até vi uma entrevista recente do nosso querido Sérgio Sacani, e ele falando sobre isso, que para ele a ufologia é baseada em relatos, que os relatos não podem ser considerados, né, documentos e tudo mais. Mas há relatos e há relatos.
né? Eu acho que a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio, né? E aqui, considerando as pessoas que fazem esse relato, o histórico dessas pessoas, a gente precisa fazer uma investigação um pouco mais funda. É claro que a gente está suscetível a enganações, a erros, a fraudes o tempo todo. A gente sabe que existem pessoas de má fé e que tem pessoas que têm interesse midiático em cima disso. Mas há outras que, se você investigar, se você analisar o contexto em que estão inseridas, né, as suas vivências e tudo mais, você sabe que aquela pessoa não está mentindo. Exatamente, Lauro. Porque, olha só, às vezes a pessoa é uma pessoa humilde da roça, assim, dá um relato, aí só tem um relato dela e a gente não acredita muito. Mas eu volto a falar, igual é o caso Cláudio. O caso Cláudio não é só uma pessoa, não é só um policial dando relato. São várias pessoas na cidade falando a mesma coisa, contando histórias parecidas. Então, você já começa a pensar assim, pô, será que todo mundo tá inventando a mesma história? Verdade. E por mais que existam divergências, o que é natural que isso aconteça, né? Afinal de contas, em novembro agora o caso completa 15 anos. E é natural do ser humano que essas memórias vão sendo distorcidas com o passar do tempo. Uhum, contaminadas. Sim, a ciência explica isso e há de se considerar isso. E é justamente aí que eu acho que o caso Cláudio se difere tanto dos outros, porque nós temos isso registrado em documentos que foram produzidos naquela época. Sim, com o relato do momento ali, com os detalhes do momento, e estão ali e não Exato. tem como ser adulterados, né? Exatamente. Então, é aqui que é o grande tesouro, sabe? Tá no papel. E foi feito naquela época. O papel não muda. E aí a riqueza de detalhes que este relatório tem é impressionante. É impressionante. Ó, eu não vou pedir pro Lauro ler o relatório inteiro aqui, que são 4 páginas, né, Lauro? Ele é extremamente bem detalhado, mas eu vou pegar esse documento com o Lauro, eu vou deixar lá no Drive dos nossos apoiadores para eles poderem conferir lá. Essa história toda lá, com uma riqueza de detalhes absurda. São 4 páginas. Deixa eu só ler um pequeno trecho aqui. Fique à vontade. Olha só o que está escrito aqui no relatório. Os objetos voavam a uma velocidade incalculável e paravam como se não existissem os limites da física. Simplesmente paravam de repente. Os objetos faziam curvas em ângulos de 90 graus ou menos, deslocavam para frente e voltavam para trás. Você acha mesmo que isso aqui é um raio globular? Eu já te falei o que eu acho raio globular, né? Você acha mesmo, sabe? Além da descrição aqui das criaturas, né, que eles perseguiram e tudo mais. Então, entende como é que um documento desse não está estourado no mundo todo? É porque é Brasil, é Minas Gerais, é interior de Minas Gerais, né? É exatamente isso. E se não fosse os ufólogos, principalmente o Edson, você citou o Edson aqui várias vezes, eu acho que o mérito grande desse caso tá vindo a público agora é dele, que ele que desenterrou os documentos. É isso, ele foi lá e conseguiu pegar isso e trazer a público uma coisa que provavelmente ficaria esquecida e daqui a um tempo, de repente, seria até descartada. Exatamente. E aí eu costumo dizer que o grande tesouro escondido lá na Serra do Ouro Fala são essas histórias. Porque quem, em sã consciência, escreveria um relatório desse, tornaria um documento público, sabe, descrevendo a perseguição a seres extraterrestres? E detalhe, né, porque se fosse de autoria de um único militar, mas são 6 policiais, Pois além do é. tenente-coronel. E a cidade, as outras testemunhas da cidade, tudo mais também. Exato, exatamente. Então, assim, o caso Cláudio, pra mim, tá no meu, você disse o seu top 5, né? Pra mim é o top 3, eu acho. Ele não tá longe disso não, cara. Ele não tá longe disso não. O caso em si e o que a gente tem de documentação sobre o caso, ó, é top. Exato. As fotografias com a qualidade da época, né? Uma Cybershot 14 megapixels, fotografando uma luz no céu, não se pode esperar muito, né? Da resolução disso. Infelizmente. Mas de qualquer maneira, se fosse uma câmera de alta resolução, também não teria uma captura muito detalhada, porque a descrição é de uma luz concentrada, né? Ô, Laura, eu falo direto com o pessoal que às vezes você vê um avião no céu, você vê a lua lá, ó que lindo, eu quero tirar uma foto. Isso é uma merda. A lua, Exato. um avião que você sabe o que é, você sabe como movimenta. Você não consegue. Imagina um objeto voando, sei lá que velocidade, com uma luz bizarra que a gente não sabe como é que ela se porta, se é igual às que a gente conhece. Não vai sair legal, cara. Não, sem chance. Imagine em 2008.
Você está ouvindo Acredite Se Quiser. Ô Lauro, eu quero saber do documentário. Já tem data, tá pronto? Quando é que sai? Quando é que a gente vai ficar sabendo essa história toda? Isso aí eu dependo muito dos seus ouvintes, PH. Eu estou à procura de apoiadores, porque o projeto foi aprovado na Lei de Incentivo à Cultura, né? Então, as empresas que são contribuintes de ICMS no estado de Minas Gerais, elas podem apoiar o projeto via dedução de ICMS. Então, você vai patrocinar, você vai fomentar a cultura, você vai ajudar a ufologia a estar numa vitrine, né, a mais, trazer esse caso para discussão, sem tirar o dinheiro diretamente do caixa, né? Porque é uma dedução fiscal. Então, depois de investir, né, de ter o meu investimento próprio nesse filme há 2 anos e meio, agora com a aprovação nesse edital, depois de captado os recursos, dentro de 6 meses nós temos o projeto finalizado. O valor da produção é investido também em pesquisa. Então não é só nas gravações, né? Nós temos a contratação de um ufólogo, de historiador, para que a gente possa trazer ainda mais detalhes para todo mundo. É todo um esquema de produção, né, cara? Não é só filmar e precisa de dinheiro pra editar e lançar. Tem toda uma produção, gente pesquisando, deslocamento, locação. Então é um gasto sem fim. E é um produto cultural de altíssima qualidade. Eu tenho que ressaltar a parceria que eu tenho nesse filme com o Marcelo Borja, que é o diretor de fotografia, que é um cara fantástico, assim. O Marcelo tem um currículo muito bacana. O cara estudou em Nova York, deu aula em Nova York, fez o documentário do Cruzeiro, né? Então, assim, um cara que tem uma experiência muito bacana. E o roteirista que tá com a gente também, que é o Lucas Lanza. Também um cara com um currículo incrível, né? Tem mestrado em roteiro em Londres. Então a equipe, não só a história, mas o produto Serra do Ouro Fala em si é um produto de altíssima qualidade, sabe? Nós estamos fazendo uma coisa muito legal e eu estou muito orgulhoso disso. Então, que para quem tá escutando a gente, de repente tem uma empresa ou conhece alguém que possa indicar pra tá fazendo isso aí acontecer e gosta da ufologia, pô, vão lá, vão ajudar. Vocês viram o documentário do James Fox aí, o Moment of Contact? Ele foi viabilizado, mas com grana gringa, né? De uma produtora grande e tal. Aqui não tem. Tem que pôr a mão na massa, né, Laura? Correr atrás. Aqui é correria, né? Pois é, então quem estiver escutando aí e puder ajudar de alguma forma, eu vou deixar o contato do Lauro na descrição do episódio, ou então entre em contato comigo mesmo que a gente faz esse meio de campo e põe em contato com o Lauro. E claro, quem ajudar vai ter o crédito citado no documentário, né, Lauro? Sem sombra de dúvidas, o nome da empresa estará em evidência, né, no documentário, que tem muita potência internacional, né, PH? É bom ressaltar isso, porque a ufologia no Brasil a gente sabe que ainda é muito sucateada, é muito escanteada, na verdade, né? E na gringa não. Na gringa o assunto é muito mais consumido, então é a sua empresa, a sua marca tendo visibilidade internacional. Pois é, e não vamos esquecer do momento que a gente está vivendo da ufologia. Essas paradas todas aparecendo nos Estados Unidos, o documentário do Marcão de James Fox, o Moment Contact, levando casos brasileiros para o mundo. O caso Varginha ficou muito mais conhecido, voltou à mídia. Então, o momento agora, quem quiser investir nisso aí. Exatamente, e que trabalho legal que o Marcão, o pessoal, fez, porque dar visibilidade ao nosso cenário, né? É curioso como a gente teve que esperar tanto tempo para alguém vir de fora e dar a credibilidade que merece o caso Varginha, né? Infelizmente aqui a TV aberta só fez ridicularizar. Pois é, isso aí sirva de exemplo pra gente não deixar acontecer isso também agora com o caso Cláudio. Vamos fazer o documentário do caso Cláudio acontecer e que ele seja feito com recursos brazucas. Beleza? Pra cima! Então é isso, falamos do caso Cláudio hoje, que como eu falei, tá no meu top 5 de casos ufológicos brasileiros. O Lauro já joga ele mais pra cima ainda, o top 3. E ele com certeza também tem informações que eu não sei ainda e que provavelmente vocês também verão no documentário, né, Lauro? Com certeza. Aguardem, porque este é um filme que vai mudar o cenário nacional da ufologia, ousem dizer que internacional. Tomara. Mas então vamos lá. Para quem quiser entrar em contato com você, para ajudar no documentário, ou para trocar uma ideia, trazer algum relato de repente lá de Cláudio também, como é que o pessoal te acha? A minha rede social mais ativa é o Instagram, @lauromiguellm, mas eu criei um canal também há um tempinho atrás, no YouTube, Lauro Miguel, mas eu parei lá no YouTube porque estava me tirando muita atenção do documentário, porque dá um trabalho danado produzir conteúdo, então tem que valorizar demais essa galera.
Vamos Sim, valorizar o sim. PH e todo mundo, porque todo mundo, o cara foi lá, gravou o podcast dele, tá tranquilo. Não, galera, dá trabalho antes, durante e depois. Então valorizem o trabalho do nosso amigo aqui. E quem quiser trocar essa ideia comigo é só me procurar lá no Instagram, mas passa lá no YouTube, dá uma olhadinha nos vídeos que tem lá também. São alguns casos, tem um caso lá bem legal de uma pessoa que me seguia e me enviou esse caso, que inclusive tem a parceria do nosso amigo Fernando Ribas, né, que analisou o caso. Então pronto aí, ó, fica a dica, dá uma passadinha lá. E eu vou deixar tudo que a gente citou aqui, o canal do Lauro no YouTube, o Instagram dele, tudo direitinho na descrição do nosso episódio. E lembrando que na descrição do nosso episódio também tem o link do nosso Apoia-se. Quem puder entrar lá, igual o Lauro falou, dá uma força pra gente para continuar mantendo o projeto com 2 episódios semanais. Vai ser super bem-vindo. E a gente tem um grupo lá que a gente discute ufologia, paranormal, esse tipo de coisa. O Lauro tá lá também, tá todo mundo lá. Fechou? Então é isso. Nos vemos na próxima semana com mais casos ufológicos interessantes. E a gente vai falar sobre eles aqui. Acredite, se quiser.